No início dos anos 80, duas jovens tiveram suas vidas encerradas em New Hampshire, após um homem invadir suas casas e atacá-las. De alguma forma, ele conseguiu escapar da polícia e permaneceu dessa forma por décadas. Mas, apesar de um dos casos ter sido solucionado, o outro permanece um grande mistério até hoje, apesar de se acreditar que o culpado seja o mesmo. E hoje, iremos mergulhar na história de Laura Campton e Tammy Little. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos a gente fala sobre outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer coisa, qualquer história, tipo creepypastas, cultos, seitas, é só enviar para o formulário que está aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível. Mas já estamos falando demais, então chega de blá blá e vamos pro caso de hoje. Laura Campton nasceu no dia 3 de julho de 1958, na pequena cidade de Durham, em New Hampshire. Infelizmente, eu não encontrei muitas informações sobre a sua infância, mas ela foi descrita como sendo uma pessoa de espírito livre, extrovertida e muito sociável. Em 1980, ela decidiu sair da pequena cidade e se mudou para Portsmouth, que fica a apenas 20 minutos de carro, então era bem pertinho. A mudança, com certeza, né, gente, deve ter sido uma aventura para ela só pelo fato de que a nova cidade era muito maior, ou seja, novas pessoas para conhecer e novos lugares para frequentar. E além disso, esse era o último passo para a vida adulta que ela tanto queria. No verão de 1981, quando ela estava com 23 anos de idade, ela finalmente encontrou um apartamento térreo na rua Chapel, número 20. E esse prédio ele ficava bem perto da sua faculdade, que era a Portsmouth Beauty School. E como o próprio nome diz, ela estava estudando cosmetologia e beleza. Que na minha humilde opinião deve ser uma faculdade muito legal de fazer. Pelo menos pra mim. Eu ia surtar. Meu Deus. Amei. O seu grande sonho era se tornar uma cabeleireira e só faltavam apenas 6 meses para que isso finalmente acontecesse e ela se formasse. E assim, a mulher era absurdamente linda. Não é à toa que ela já tinha feito alguns trabalhos como modelo anteriormente. O prédio que ela morava ficava na localização perfeita, bem no centro de tudo, como a sua faculdade, lojas e restaurantes. E para se sustentar, né, ali enquanto ela estudava, ela conseguiu um emprego em uma sorveteria chamada Karen's Ice Cream e em uma loja de presentes que ficava na rua Market chamada Macro Polo. Como eu falei, ela era uma jovem muito social. E obviamente que ela passava todo o seu tempo livre saindo com os amigos e frequentando a vida noturna da cidade, onde ela amava dançar e se misturar no meio da multidão. Na época, ela não estava oficialmente namorando com ninguém, mas ela tinha um rolo aqui e outro ali, e um desses rolos era um homem chamado Charlie, que era o saxofonista de uma banda local conhecida por tocar no restaurante Lucas. No dia 27 de setembro, que era um sábado, Laura foi com os amigos para um bar/balada chamado Riverside Club, que, por sinal, era um de seus favoritos. E lá, ela conheceu um cara que era 100% seu estilo. Ele só é mencionado como J.R. em todas as fontes que eu usei para o roteiro desse caso, e os dois passaram o resto da noite juntos, dançando, conversando, enfim, trocando uns beijos, né? Aquela coisa toda. Algumas horas depois, o bar fechou e Laura e J.R. foram embora no carro dele porque eles queriam passar mais tempo juntos. E chegaram no apartamento dela por volta da 1h30 da manhã, mas ficaram por apenas 30 minutos antes de saírem para comer alguma coisa, alguma besteirinha, e voltaram às 3 horas. Então, antes de dormir, Laura pediu que ele checasse para ver se a porta estava trancada, porque como ela era uma mulher e ela morava sozinha, ela sempre se preocupou muito com isso e vivia atenta, principalmente porque
agora ela morava em uma cidade grande, diferente daquela que ela costumava morar. E por motivos óbvios, os cuidados tinham que ser redobrados. Na manhã seguinte, no dia 28, os dois acordaram normalmente e decidiram tomar café da manhã juntos em uma delicatessen chamada Goldie's Deli, mas como já era 9h30 da manhã, o café foi bem rápido porque ela tinha que estar no trabalho às 10. Mais tarde, tipo 4h30 ou 5h30 da tarde, ela fez uma pausa para comer no Café Petronella, que ficava bem pertinho do seu trabalho, e uma garçonete percebeu que ela parecia com pressa, né? Provavelmente porque ela precisava voltar para a loja para terminar o turno que acabava às 7h da noite. De lá, ela foi direto para casa porque ela queria descansar um pouco, porque havia combinado com uma amiga de jantarem juntas, e essa amiga se chamava Karen Wise. Então, quando Karen chegou às 9h da noite, as duas foram para o restaurante Lucas, na rua Hanover, e de acordo com Karen, vários homens conversaram com a amiga, mas isso era algo super comum, já que ela era muito bonita e divertida. Mas o único homem que Laura queria naquele momento era Charlie, que, caso vocês não lembrem, era o carinha que ela tinha um rolo e que participava da banda lá. Ela até pediu que ele passasse lá mais tarde para que eles conversassem um pouco, trocassem uns beijos e enfim. Mas ele tinha outros compromissos e acabou não podendo ir. Então, as duas continuaram comendo, dançando e bebendo até a hora que o restaurante fechou, e as duas voltaram para o apartamento de Laura. E como já era bem tarde, ela até convidou Karen a dormir ali, mas como ela tinha trabalho no dia seguinte, que era super cedo, ela preferiu voltar para casa e dormir na sua própria cama. Mas essa foi a última vez que elas se viram. O prédio na rua Chapel parece bastante com uma casa grande, eu vou deixar a foto pra vocês aí. E até hoje tem a mesma aparência que tinha naquela época. E parece que, pelo menos, a porta da frente não costumava ficar trancada. E aqui, acho que a gente já consegue, né? Até me embolei aqui, mas a gente já consegue entender um pouquinho mais porque Laura sempre deixava do seu apartamento trancada. Mas enfim. Naquela época, tinha um morador de rua chamado Arthur, que muitas vezes aproveitava isso para dormir lá dentro, no corredor ou em um cantinho. E o dia do crime tinha sido um desses. De acordo com ele tinha bebido bastante e decidiu se abrigar lá dentro para ficar mais seguro. E quando ele estava chegando no prédio, ele viu um homem e uma mulher brigando. Então, por conta disso, ele foi embora e voltou mais tarde, entrando pela porta da frente e dormindo em um canto no terceiro andar. Mais tarde, ele acabou sendo acordado pelo barulho de uma discussão ou algo parecido que vinha do primeiro andar, que era exatamente onde Laura morava. Mas como Arthur obviamente não queria ser descoberto, já que ninguém sabia que ele costumava dormir ali, e com medo de que a polícia acabasse sendo chamada em relação a tal briga, mas descobrisse sobre ele decidiu sair dali o mais rápido possível. Só que antes de chegar na porta, ele percebeu que algumas das luzes do corredor estavam apagadas e que a porta de um dos apartamentos estava levemente aberta. Outra coisa que ele também percebeu era que os gritos não pareciam com gritos de socorro e tinha a chance de quem quer que estivesse dentro do apartamento se conhecia. Então, para ele, era mais um motivo para ir embora o mais rápido possível antes que alguém o visse, e de lá ele foi dormir em um parque que tinha na área. Por volta das 2h da manhã, um morador do prédio chamado Daniel, que já abre um parênteses aqui, a gente não gosta muito dele, ele chegou em casa, não sei onde ele estava, talvez estava, festejando um pouco e tal, mas ele morava logo em frente a Laura. Então, rapidamente ele percebeu que a porta dela parecia estar quebrada, porque tinha um painel de madeira, assim, e esse painel estava faltando. E quando ele se inclinou para ver melhor, ele viu que parecia ser uma folha de alumínio ou algo semelhante cobrindo o buraco. Tinha apenas um pequeno espaço, que dava para ele enxergar alguma coisa, e ele tinha certeza absoluta que ouviu alguém lá dentro. E diferente de Arthur, Daniel ficou bem preocupado, imaginando que alguém poderia ter invadido o apartamento de Laura. Mas, mesmo assim, ele não fez nada. Ele apenas foi para a sua porta, checou se ela também tinha sido quebrada, mas como não tinha nenhum sinal de nada, ele apenas entrou e foi dormir. Do outro lado da rua, agora na Chafe Street, um menino de 13 anos de idade acabou levantando da cama para ir ao banheiro, e no caminho ele passou pela sala onde a sua mãe estava sentada e parou um pouco para observar a janela, que por sinal tinha uma vista perfeita para o apartamento de Laura.
E se vocês estão se perguntando se ele já olhou na intenção de observá-la, a resposta é sim. Nisso, ele a viu sentada no sofá enquanto segurava o que parecia ser um biscoito, ou bolacha. Com certeza vai ter alguém falando aqui que não é biscoito, que é bolacha, mas é biscoito sim, bolacha é outra coisa, mas vamos continuar aqui, vamos focar. E infelizmente, essa foi a última vez que alguém viu Laura Campton viva, além de seu assassino. Às 6 horas da manhã daquele mesmo dia, uma das moradoras do segundo andar, chamada Rebecca, percebeu que a porta dos fundos do prédio estava entreaberta e imediatamente ela achou isso muito estranho, porque essa era a que sempre vivia fechada, ou quase sempre. Mas ela não pensou muito sobre isso, porque qualquer outro morador poderia tê-la aberto e apenas esqueceu de fechar direito na hora de ir pro trabalho. E ela continuou indo até a porta da frente, só que foi aí que ela viu que a porta de Laura estava danificada, sem o tal painel, só que ela se lembrava muito bem que na noite anterior a porta estava normal. Mas, como ela conseguiu ouvir música vindo do apartamento, ela apenas imaginou que alguma coisa tinha acontecido com a porta pela madrugada, mas que não era nada demais, e então seguiu em frente. E o corpo de Laura só foi encontrado quase 4 horas depois. E por pura coincidência ou milagre. Pouco antes das 9h30, um policial chamado Ron Gravois parou no prédio da rua Chapel para resolver uma outra situação. Na época, ele já estava super familiarizado com a área e estava indo apenas entregar uma intimação para uma jovem que não tinha pagado as suas últimas multas. Para ele, seria bem simples, ele entraria e menos de 5 minutos depois já estaria indo para seu próximo compromisso. Mas as coisas não aconteceram bem assim. Ele entrou no prédio e já estava prestes a bater no apartamento 2, quando percebeu que o apartamento do lado estava sem um painel de madeira na porta. E sendo um policial, isso imediatamente lhe chamou a atenção, né? Levantou ali umas bandeiras vermelhas. Então, ele decidiu dar uma verificada e assim que ele olhou pelo pequeno buraco, ele sabia que tinha uma coisa muito errada. Um feixe de luz estava iluminando uma pilha de roupas de cama logo na frente da porta e saindo dos cobertores no chão, tinha um par de pernas que estavam amarradas pelos tornozelos com o que parecia ser um cordão branco. E foi assim que o corpo de Laura Campton foi encontrado. Na mesma hora, o policial Ron começou uma inspeção rápida pelo corredor e pela escadaria para ver se encontrava alguma coisa estranha, mas como ele não encontrou nada, ele fechou a cena do crime e saiu para pedir por reforços. E pouco tempo depois, ainda naquela manhã do dia 29 de setembro, a área já estava cheia de gente, desde policiais a curiosos querendo saber o que estava acontecendo. E não demorou muito até que a notícia se espalhasse pela cidade inteira. O detetive que ficou responsável pela investigação foi William Mortimer, que já era ali um investigador muito experiente e passou boa parte da sua carreira no departamento de polícia de Portsmouth. Quando ele chegou na cena, graças ao policial Ron, tudo estava bem preservado e o corpo de Laura ainda estava embaixo dos cobertores e até mesmo do colchão. Parecia que a sua cama inteira tinha sido empilhada em cima do seu corpo. E a única coisa que dava para ver eram as suas pernas do joelho para baixo. Após observar o apartamento, dava para ver claramente que tinha sinais de uma luta violenta, com sangues na parede, armários e gavetas reviradas e várias coisas espalhadas pelo chão. E só após removerem cuidadosamente as coisas de cima de Laura, que os policiais perceberam que ela estava sem roupa, deitada de costas, com um cordão de telefone em volta do seu pescoço e uma fronha verde que escondia o seu rosto, que estava absurdamente machucado. Ao lado do seu corpo tinha uma garrafa de vinho que possivelmente era a arma do crime e uma ponta de cigarro, sendo que Laura não fumava. Era muito óbvio para os investigadores que o assassino tinha invadido a casa, já que o painel da porta estava faltando, mas eles também olharam as portas e janelas do prédio para ver se encontravam mais pistas, na tentativa de descobrirem de onde e como o agressor tinha entrado. E foi assim que eles descobriram que uma das janelas do porão estava com a tela de proteção empurrada para dentro, mas não foi por aí que o assassino entrou, considerando que a poeira da janela estava intacta. E com a porta da frente vivia destrancada, é bem provável que ele apenas tenha entrado por ali mesmo. A gente precisa dar uma pausa bem aqui para falar sobre a investigação desse caso, que foi impecável desde o primeiro segundo. Só para vocês terem noção, os policiais até coletaram as impressões digitais de várias partes do prédio, mesmo sabendo que a quantidade de impressões digitais seria absurda. Em muitos casos, isso seria apenas deixado de lado e só seria coletado impressões do próprio apartamento de Laura.
Então, assim, eles arrasaram demais. E vocês vão perceber que ao longo dos anos eles não desistiram nesse caso. Uma coisa curiosa era o fato de que o painel da porta parecia ter sido removido com muita cautela e estava longe de parecer ser uma porta arrombada ou quebrada. E o criminoso fez isso para que ele conseguisse abrir a porta por dentro, já que Laura sempre a mantinha trancada. E provavelmente ele decidiu tirar o painel com tanto cuidado exatamente para que ela não percebesse ele entrando. Pelo menos não de imediato. Dentro do apartamento, os investigadores também encontraram um pedaço de metal preto que tinha sido arrancado de uma caixa de correio que tinha bem na parede, assim, bem perto da porta. E os investigadores acreditam que foi com esse metal que o agressor conseguiu arrancar o painel. E foi esse pedaço que ele colocou depois na frente do painel para que ninguém percebesse ou visse o que estava acontecendo lá dentro. A necrópsia de Laura foi realizada pelo Dr. Dennis Corson. E além de confirmar que ela tinha morrido de trauma craniano, ele descobriu que ela também tinha sido abusada. E após a coleta, ele encontrou amostras de sêmen, ou seja, o DNA do assassino, que seria muito importante lá na frente. E por fim, ele estimou o horário de sua morte como sendo entre 1h30 e 3h30 da manhã, do dia 29 de setembro de 1981. E no dia seguinte, o seu pai teve o terrível trabalho de identificar o seu corpo. Eu nem consigo imaginar o que ele deve ter sentido na hora, ver sua filha daquele jeito, tão machucada e sem vida, e agora ter que lidar com a vida sem ela. Gente, eu não sou mãe, mas eu imagino que essa deve ser a pior dor que uma pessoa pode sentir em toda a sua vida, porque você literalmente perde uma parte sua. Mas vamos continuar aqui. Rapidamente, o nosso maravilhoso detetive William Mortimer criou um grupo de detetives e policiais para que começassem a interrogar amigos, familiares, colegas de trabalho e até mesmo seus colegas de escola. Eles queriam conversar com qualquer pessoa que pudesse ter entrado em contato com Laura, seja pessoalmente ou virtualmente, nos últimos dias ou até meses. Até onde eles sabiam, qualquer um poderia ser suspeito. Não demorou muito até que eles descobrissem o quão maravilhosa Laura Campton era. Ninguém tinha nada de ruim para falar sobre ela e, ao que tudo indicava, ela era genuinamente feliz. E isso só fez com que fosse ainda mais difícil de imaginar uma pessoa que quisesse lhe fazer mal. E como qualquer equipe de investigação de respeito, eles obviamente conversaram com os caras que Laura estava se relacionando. E o primeiro deles foi J.R., que era aquele que tinha conhecido ela no bar e no dia seguinte tomaram café da manhã juntos, antes de ela sair pro trabalho. No seu interrogatório, ele contou tudo o que eu falei pra vocês antes, como eles tinham se conhecido, e confirmou que os dois tinham sim tido relações íntimas. Ele também disse que ela não tinha nenhum ferimento ou hematoma em seu corpo quando ele a viu, e deu ali algumas informações sobre ela que ele conseguiu perceber no pouco tempo que eles ficaram juntos. Como, por exemplo, o fato de ela fazer questão de trancar a porta em todos os momentos, então ela tinha esse cuidado. E outra coisa que ele percebeu foi que enquanto eles estavam se preparando para irem para a cafeteria, Laura pegou uma certa quantidade de dinheiro, colocou dentro de um envelope e deixou em cima da mesa da cozinha. Mas ele não fazia a menor ideia para que era aquele dinheiro e imaginou que fosse apenas para pagar o aluguel. E provavelmente era. Porém, esse envelope nunca foi encontrado no apartamento e é bem possível que o assassino o levou com ele. A próxima pessoa a ser interrogada foi Arthur, que era um morador de rua que de vez em quando dormia escondido no prédio. Ele falou tudo que eu já mencionei sobre a discussão entre um homem e uma mulher na frente do prédio e o que parecia ser uma outra discussão vindo do apartamento de Laura. E quando os detetives lhe mostraram ali uma foto dela para que ele visse se era essa a pessoa que ele tinha visto discutindo com o homem, ele confirmou e disse que sim. E isso era informação extremamente valiosa, mostrando que em algum momento, poucas horas antes do seu assassinato, Laura Campton brigou com algum homem misterioso. E mais, porque parece que ele não era tão misterioso assim, Arthur ainda conseguiu identificá-lo como sendo um cara chamado John. Não se tem muita informação sobre esse tal John, mas ele foi localizado e interrogado. E ele se tornou sim um suspeito naquele momento, mas acabou sendo descartado porque o seu DNA não batia com o DNA do sêmen encontrado no corpo de Laura. Eu, como uma boa curiosa, queria saber muito mais sobre ele, quem ele era, como que eles se conheceram e por que diabo eles tiveram uma briga naquele dia. Mas, infelizmente, isso aí vai ter que ficar na nossa mente, porque não temos nada.
A amiga de Laura, Karen, também foi interrogada e com a sua ajuda, os detetives conseguiram reduzir o horário em que o crime poderia ter acontecido. E os seus dois vizinhos, Rebecca e Daniel, também ajudaram nisso, já que eles tinham visto a porta de Laura quebrada às 2h06 da manhã. Com tantas informações surgindo dessa forma e com muitos interrogatórios a todo vapor, os detetives ficaram interessados em conversarem um pouco mais com dois homens. Um deles era um dos vizinhos, Daniel. Se vocês não se lembram desse querido, ele foi aquele que viu a porta de Laura quebrada, imaginou que fosse invasão e simplesmente ignorou isso totalmente, entrando no seu apartamento e indo dormir como se nada tivesse acontecido. O que, querendo ou não, é muito esquisito. Ele poderia ter falado sobre isso com alguém, ido verificar se Laura estava bem, ou pelo menos chamar a polícia. Mas ele não fez nada disso aí. Então, em um novo interrogatório, os detetives o pressionaram mais um pouco sobre o que tinha acontecido naquela noite e o porquê diabos ele não fez absolutamente nada. Mas, de acordo com ele achou que Laura apenas estivesse consertando a própria porta e não imaginou nada demais. E com isso, a polícia pediu que ele fizesse um teste de polígrafo, que ele recusou, e na mesma hora ele se tornou um mega suspeito. A gente sabe muito bem que testes de polígrafos não são assim muito confiáveis, mas naquela época eles eram extremamente importantes e alguém se recusar a fazê-lo era muito mal visto. E alguns dias depois, Daniel voltou a entrar em contato com a polícia e disse que ele tinha ido trocar uma lâmpada do corredor quando percebeu que ela não estava queimada e apenas meio solta. E como ele achou isso estranho, ele falou com os detetives que imediatamente recolheram a tal lâmpada para procurarem por impressões digitais, porque eles acreditavam que o assassino teria deixado meio solta exatamente para deixar o corredor um pouquinho mais escuro e ninguém percebeu o que ele estava fazendo. Mas as análises forenses daquela época não eram tão boas quanto são hoje em dia, então não tinha muito o que eles descobrirem e fazer alguma coisa em relação a isso, mas eles descobriram algumas coisas em relação a outras evidências. No cordão de telefone que estava ao redor do pescoço de Laura, tinha algumas amostras de fluido seminal, e como eu disse, também tinha sêmen em seu corpo. E por essa escassez de descobertas, essas amostras ficaram ali guardadas por muitos e muitos anos. No ano seguinte, a investigação continuou, mas nada de novo era encontrado e nenhuma prisão foi feita, e esse caso mudou bastante a visão que as pessoas tinham da cidade. Até o momento do assassinato de Laura, Portsmouth era considerada relativamente segura, sem muitos crimes e perigos, mas depois disso tudo mudou. Principalmente pelo fato de que o culpado ainda estava solta. Em março de 1982, o jornal Boston Globe até publicou um artigo descrevendo o aumento repentino de ataques violentos pela região. Tinham tido 5 estupros, pelo menos que foram relatados para a polícia, o assassinato de Laura e um outro homicídio na cidade vizinha de Rye. E tudo isso aí em um período de apenas 6 meses. Vendo isso acontecer, os moradores começaram a se juntar na esperança de recuperarem a cidade de volta em seu estado de segurança, e 2 membros de um grupo chamado Dover Friends Meeting criaram um projeto que ficou conhecido como Amigos que Andam. Eles basicamente caminhavam juntos pelas ruas à noite, observando cada canto, e caso encontrassem alguma coisa estranha ou suspeita, vissem algum crime ali sendo cometido, eles usavam seus apitos policiais e esperavam pelas autoridades. E se fosse necessário, eles faziam questão de testemunharem no tribunal sobre o que tinham visto. Pouco tempo depois, uma outra força-tarefa liderada pelos moradores, chamada Comitê de Combate ao Crime de Seacoast, pediu que a população passasse a observar pessoas que estivessem agindo de forma um tanto quanto suspeita e veículos desconhecidos. E parece que esse tipo de vigilância de bairros funciona muito bem e é super comum na Nova Inglaterra. Mas, mesmo com todo esse cuidado e atenção, um ano após o assassinato de Laura Campton, Portsmouth passaria por outra grande tragédia. E dessa vez, a vítima se chamava Tammy Little. Tammy Elizabeth Little nasceu no dia 21 de maio de 1962 e viveu a sua vida inteira em Portsmouth. Ela tinha todo um estilo bem legal, sendo descrita como uma fada do punk rock. E se você imagina alguém nos anos 80, Tammy é a pura descrição disso. Ela era bem pequenininha, pesando apenas 45 quilos, mas arrasava com seu mullet loiro e assimétrico, seus brincos chamativos e a sua personalidade incrível.
Ela se formou no ensino médio em 1981 e, de acordo com seu anuário, ela tinha 2 apelidos, Kinky e Punk. Além disso, ela tinha um lema de viver ao máximo como se fosse o seu último dia, mas aprender muito como se ela fosse viver para sempre. Que, por sinal, é uma frase aí, né? Não, eu não falei exatamente a frase, mas é o conceito de uma frase de Gandhi. O seu grande sonho era se tornar um modelo profissional e, assim como Laura, ela já tinha feito alguns trabalhos na área, só que ela também sabia que tinha que ter um plano B, porque as coisas nem sempre funcionam como a gente gostaria. E foi então que ela se matriculou na Portsmouth Beauty School e entrou no mesmo programa de cosmetologia que Laura. Tammy sempre foi muito ativa e sociável e amava sair pela noitada fazendo novos amigos. Em 1982, ela se mudou para um apartamento em um prédio de apenas 2 andares, onde ela passou também a morar no térreo. E esse prédio ficava localizado no número 315 na Avenida Maplewood. E eu vou colocar a foto de como era na época e como está hoje em dia, porque deu uma leve mudada, só para vocês terem noção. E se você está prestando atenção, ela e Laura estavam seguindo o mesmo passo em tudo. Em casos criminais, onde existem 2 vítimas tão parecidas assim, nunca é apenas uma coincidência. E para piorar, ela morava a menos de 2 quilômetros de distância do apartamento onde Laura costumava morar. No outono daquele ano, no dia 15 de outubro, que era uma sexta-feira, Tammy foi com alguns amigos em um show em Boston, que fica ali a cerca de 1 hora de distância de Portsmouth. E às 4h15 da manhã do dia 16, ela foi deixada em casa, sendo essa a última vez que Tammy Little foi vista viva. Pelos próximos 2 dias, ela não apareceu na faculdade nem atendeu nenhuma ligação, e como seus amigos acharam isso estranho, eles ficaram ligando para ela sem parar, e alguns até deixaram bilhetes em sua porta, achando que ela tinha saído ou ido para, sei lá, algum lugar, e que quando ela chegasse, ela veria os bilhetes, veria o quão preocupados eles estavam e então entraria em contato. Mas foi a sua mãe, Kim Durgin, que ficou mais preocupada, né, obviamente. Então, no dia 19 de outubro, ela foi até o apartamento da filha após sair do trabalho. E como ela tinha a chave, ela entrou tranquilamente, mas no começo não percebeu nada de estranho e o gato de Tammy ainda estava ali. O que fez com que ela entrasse em um pânico ainda maior. Mas, infelizmente, quando ela abriu a porta do banheiro, ela se deparou com o corpo da sua filha dentro da banheira. E Tammy Little estava coberta de ferimentos. Imediatamente, Kim correu até a loja que ficava logo na esquina, chamada Chase's Mini Market, e pediu para o balconista ligar para a polícia. E em apenas 4 minutos, o local estava repleto de policiais acompanhados por uma ambulância. Mas infelizmente não tinha mais nada que eles pudessem fazer. Ao longo da noite, a polícia coletou evidências e novamente o caso foi liderado pelo detetive William Mortimer. E ele deve ter ficado chocadíssimo com todas as semelhanças entre um caso e o outro, né? O caso de Tammy com o de Laura. Não demorou muito tempo até que a população também percebesse que tinha uma conexão óbvia entre os 2 casos e o pânico e medo foram instaurados. A necrópsia de Tammy mostrou que ela tinha morrido por conta de um ferimento na cabeça, mas por conta do estado de decomposição, não dava para saber exatamente a hora de sua morte. A única coisa que eles sabiam era que ela tinha morrido entre sábado e segunda-feira. Assim como no caso de Laura, Tammy também teve seu rosto completamente desconfigurado. Ambas estavam na casa dos 20 anos de idade, eram solteiras e moravam sozinhas em um apartamento térreo, além de todas as outras semelhanças que eu já mencionei para vocês. Elas também costumavam frequentar os mesmos bares, os mesmos círculos sociais. Ambas foram assassinadas no outono, logo nas primeiras horas da manhã, após uma noite fora com os amigos. Os amigos de Tammy confirmaram que ela sabia quem era Laura. Não sabemos se elas eram amigas ou algo do tipo, mas é impossível que elas não fossem pelo menos conhecidas que se cumprimentavam de vez em quando. Mas, mesmo com essas semelhanças gritantes, o detetive Mortimer deu uma segurada antes de linkar os casos oficialmente, porque, querendo ou não, não existiam provas de que os crimes tinham sido cometidos pela mesma pessoa. Só que, independente disso, a mídia apelidou os 2 casos como os assassinatos da escola de beleza. Pela falta de evidências, os casos acabaram esfriando.
Pelos próximos anos, a polícia trabalhou a fundo nesses crimes, examinando centenas de pistas e vasculhando a cidade inteira em busca do assassino, mas parecia que eles nunca saíam do lugar e quando eles achavam que iriam encontrar alguma coisa, eles se batiam de frente com o beco sem saída. Aos poucos, a imprensa e os investigadores começaram a especular, publicamente, sobre a conexão de vários homens com os casos de Tammy e Laura. Em 1986, o jornal Concord Monitor publicou um artigo sobre um homem de Manchester chamado Ronald Spywalk. E ele estava longe de ser uma boa pessoa. Acontece que o Ronald já tinha sido acusado de 2 assassinatos de garotas de programa em Boston. No mesmo artigo, também foi revelado que ele tinha sido questionado sobre os casos de Tammy e Laura, mas ele negou qualquer envolvimento. Obviamente, a polícia não levou sua palavra muito a sério e continuou monitorando ele bem de perto. Só que não tinha nada que o conectasse aos casos. A única conexão que ele tinha com as mulheres era que ele tinha nascido em uma cidade de New Hampshire, a cerca de 45 minutos de Portsmouth. Tirando isso, não tinha absolutamente nada. De acordo com Ronald, ele só matou as suas vítimas, que eram Gina Connery e Kathleen Maguire, em legítima defesa. Ele disse que ambas as mulheres lhe ameaçaram com uma faca e exigiram pagamento adicional pelos seus serviços, e como uma forma de se proteger, ele foi lá e as estrangulou. Eu não acredito em nada disso, mas fica a informação. Mais tarde, o corpo de Gina foi encontrado em um vagão abandonado e o de Kathleen na Interestadual 95, na cidade de Kittery, no Maine. Em 1998, 2 detetives que estavam participando de uma conferência de homicídios na Flórida prestaram muita atenção quando um investigador falou sobre o assassinato de uma mulher chamada Dinah Kitchler, que tinha sido abusada e estrangulada com a corda em sua casa em Mayport, na Flórida, em dezembro de 1990. E no momento do crime, o seu marido, que era um oficial da Marinha, estava em uma missão em outra cidade, então ele não era o culpado. Quando o capitão de polícia de Portsmouth, chamado James Tucker, ouviu isso, ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Aquele caso era muito parecido com um outro caso em New Hampshire, onde uma mulher chamada Michelle Lanford também foi assassinada, praticamente da mesma forma. Parece que a polícia tinha prendido um homem chamado John Brewer em relação ao caso de Dinah, mas ele foi liberado pouco tempo depois porque não existiam evidências o suficiente. Só que quando o caso de Michelle foi conectado a esse caso, as coisas mudaram e John voltou rapidinho para a prisão. E sim, ele era culpado pelos 2 crimes. Quando as autoridades investigaram seus registros, eles descobriram que John tinha preenchido um formulário de inscrição de emprego onde ele tinha listado o marido de Michelle como referência. E após compararem o DNA encontrado no caso de Dinah, que na verdade eu não sei se a pronúncia é Dina ou Dinah, com a amostra que tinha sido encontrada no caso de Michelle, a correspondência foi perfeita e John foi acusado. Depois disso, os casos foram para a mídia e parece que John também estava conectado a 3 outros assassinatos, sendo 2 deles em Portsmouth e outro na Flórida. Na época dos crimes contra Tammy e Laura, ele estava morando em New Hampshire e, querendo ou não, esses 2 casos também eram muito parecidos com o de Dinah e Michelle. Mas no fim, nenhuma evidência concreta foi encontrada. Outros rumores começaram a surgir na cidade sobre quem seria o culpado, e em um certo momento, 2 homens que eram conhecidos por fornecerem substâncias ilícitas e que eram bem violentos, foram nomeados pela comunidade como possíveis suspeitos. Um desses homens era um dos líderes chamado Thomas Forage, que já tinha sido preso por abusos sexuais e agressão. Depois, ele foi acusado pelo assassinato de uma mulher de 24 anos de idade chamada Valeria Blair, que morava na cidade vizinha de Rye. Lembra que eu falei que estava tendo alguns negócios ali na região perto de Portsmouth e que tinha um caso em Rye? Era esse. Valéria foi morta a tiros e o seu corpo foi encontrado mais tarde em um parque estadual. Mas até hoje, Thomas mantém a sua inocência. De acordo com ele, foi um dos seus parceiros que cometeu o crime e usou as suas armas. Tá bom. Mas ele não parou por aí. Ele disse que o mesmo homem tinha matado Laura Campton porque ela era uma de suas clientes e o seu amigo ali ficou bem chateado quando a viu beijando uma outra pessoa em seu apartamento. Na época do crime contra Tammy, ele já estava preso, mas os rumores continuaram. Principalmente depois que foi descoberto que a sua namorada da época
também estudava na Portsmouth Beauty School e que ele também tinha sofrido um gigantesco trauma quando ele era criança, após ele presenciar a morte de suas duas irmãs mais novas quando elas foram atropeladas por uma das máquinas agrícolas. E ao que tudo indicava, né, pelo menos no papel, ele poderia ser um serial killer. Mas quando ele foi questionado sobre a namorada estudar na mesma faculdade que as duas vítimas, ele disse que aquela era a primeira vez que ele ouvia sobre isso. Ele poderia estar mentindo, obviamente, claramente, mas o seu DNA não bateu com nenhuma das amostras encontradas nos casos de Tammy e Laura. E o tal homem ali que ele tinha dito, né, que tinha sido culpado pelos crimes, foi investigado e absolvido. O principal suspeito dos investigadores passou a ser um morador local que nunca chegou a ser identificado pela mídia e a polícia nunca liberou seu nome. Parece que ele já morava na região há muitos anos, né, na cidade, e era um trabalhador extremamente forte. De acordo com o detetive William Mortimer, ele chegou até a dizer que toda vez que eles viam esse homem na rua, eles ficavam muito incomodados por não terem evidência suficiente para prendê-lo. E aparentemente ele tinha um álibi muito forte. Mas no fim eles estavam errados. Aquele não era o assassino. Pelo menos, não desses casos. Como a gente não sabe o nome dele, eu não consigo pesquisar e descobrir se ele foi condenado por alguma coisa. Em julho de 2000, quase 19 anos após o assassinato de Laura Campton, os detetives enviaram 2 amostras de DNA para teste em um laboratório chamado Cellmark Diagnostics, que ficava em Maryland. Essas amostras, em específico, tinham sido retiradas da raspagem na área da coxa de Laura e de um esfregaço no fio de telefone. Em agosto, os resultados ficaram prontos, mas apesar de não conseguirem muita coisa do fio, eles obtiveram um perfil de DNA masculino parcial da amostra da coxa. E isso era muito importante. 2 anos depois, em 2002, o Departamento de Polícia de Portsmouth enviou algumas evidências para o Laboratório de Crimes do estado de Maine para outros testes. Dessa vez foram enviados os swabs da região íntima de Laura e o cigarro que foi encontrado do lado do seu corpo. A partir disso, a analista forense Kathy Macmillan conseguiu desenvolver 2 perfis de DNA a partir do swab, sendo que um pertencia à própria Laura e o outro ao homem desconhecido. E do cigarro, ela conseguiu o mesmo perfil masculino. Então, ela comparou esses 2 ao DNA encontrado 2 anos antes e era um match perfeito. Era a mesma pessoa. E assim, querendo ou não, a primeira pessoa que a polícia teve em mente para fazer um teste era o JR, que, lembrando, era o carinha que Laura tinha tido relações na noite anterior ao crime. Porém, para a surpresa deles, os DNAs não batiam. Então, os investigadores continuaram testando outras pessoas, mas o culpado não foi encontrado por muito tempo. E esse caso só foi solucionado em 2021. Quase 2022, na verdade. Em setembro de 2021, membros do Departamento de Polícia de Portsmouth, juntamente com o Laboratório de Crimes do estado de New Hampshire e do escritório do Procurador-Geral, se reuniram para discutir a possibilidade de usar a nossa tão amada genealogia genética forense. E foi isso que eles fizeram. Apenas 8 meses depois, em maio de 2022, o investigador principal do caso foi informado que o perfil de DNA do homem desconhecido tinha sido obtido e enviado para o GEDmatch, que é um banco de dados de genealogia genética. 3 dias depois, eles conseguiram a correspondência com um parente próximo e, com isso aí, a especialista chamada Linda Doyle descobriu que o homem desconhecido tinha que ser descendente de 2 indivíduos específicos. E esses homens tinham apenas um filho biológico. Ou seja, quem quer que fosse esse filho era o assassino de Laura Campton. Mas tinha um detalhe. Esse filho já tinha morrido há quase 20 anos. Ele obviamente não poderia ser julgado pelo crime, mas o caso tinha sido solucionado depois de 41 anos. E o nome do assassino era Ronnie James Lee. Então, vamos falar sobre ele. Ronnie nasceu no dia 16 de janeiro de 1960 em Fort Myers, na Flórida, e era o terceiro de 6 filhos de Charlie James Lee e Janie Mae. Como vocês podem perceber, eles tinham bastante filhos. Mas, em algum momento, o casal decidiu se divorciar. Não temos muitas informações sobre a sua infância, que eu queria muito saber, mas sabemos que quando ele era adolescente, ali no final de 1970, ele se alistou no exército e permaneceu lá até maio de 1981.
Na época, ele morava com a mãe em Portsmouth, mais especificamente na Avenida Rock Hill, a apenas 8 minutos de carro de onde Laura morava. Em junho do mesmo ano, ele começou a trabalhar como segurança em uma empresa de seguros que ficava bem pertinho da casa de sua mãe. E isso aconteceu na mesma época que Laura se mudou para o apartamento na rua Chapel. E, infelizmente, em setembro, ele invadiu a sua casa e tirou a sua vida. Mas morreu sem receber nenhuma punição por isso. Só que a sua vida criminal não acabou por aí. Em novembro de 1982, ele foi preso por tentativa de roubo. No verão seguinte, ele começou uma série de furtos pela cidade, roubando 4 casas e um prédio comercial, sendo que em um deles ele conseguiu invadir exatamente da mesma forma que ele invadiu o apartamento de Laura. Em 1987, Ronnie foi condenado por roubo e abuso em Keene, em New Hampshire, que é uma cidade universitária, mas foi preso e acusado logo depois, sendo condenado a apenas 3 anos de prisão. E em 2005, ele morreu após ter uma overdose aos 45 anos de idade, deixando para trás um filho, vários meio-irmãos e um rastro de destruição. E só no ano passado, em julho de 2023, que o caso de Laura Campton finalmente foi anunciado como solucionado. Caso Ronnie estivesse vivo até hoje, ele teria 63 anos de idade, ou 64, e enfrentaria acusações de assassinato em primeiro grau, agressão sexual agravada, agressão e roubo. O primeiro detetive do caso, William Mortimer, infelizmente não conseguiu ver a solução desse crime, porque ele acabou falecendo em 2019, aos 95 anos de idade. E lá atrás, em 2002, durante a sua festa de aposentadoria, ele chegou a dizer que confiava de olhos fechados que os próximos detetives iriam descobrir o responsável pelo assassinato de Laura e que ele sabia que o culpado não iria conseguir escapar do crescimento da ciência forense. Mais tarde, o procurador-geral Formella disse o seguinte: "Espero que esta conclusão e anúncio sejam um primeiro passo tão esperado em fornecer o fechamento que o sistema de justiça criminal pode fornecer para a família e comunidade de Laura Campton. O Departamento de Polícia de Portsmouth deve ser elogiado por seu compromisso e perseverança em buscar justiça para a senhorita Campton e sua família. Também gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos aos membros da unidade de casos arquivados de nosso escritório e todos os nossos parceiros da aplicação de lei que estiveram envolvidos na investigação e, finalmente, resolução do caso." Por conta das enormes semelhanças entre o caso de Laura e o de Tammy, a polícia não descartou a possibilidade de Ronnie Lee ser o culpado do assassinato de Tammy Little. Mas, como eles ainda não têm evidências concretas, o seu caso continua em aberto e continua sendo investigado até hoje. Mas, se for realmente ele, eu não acho que vai demorar muito não até que a gente descubra sobre isso. E assim, independentemente dos assassinatos estarem conectados ou não podemos negar que a nossa maravilhosa genealogia genética mudou completamente a perspectiva de solução de casos super antigos. Agora, tudo é possível e a gente consegue finalizar esse vídeo com um pouco de esperança. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, incluindo creepypastas, seitas e cultos, é só enviar no nosso formulário aqui na descrição, que eu tento trazer o mais rápido possível. E caso você tenha alguma história real de algum caso criminal que aconteceu com você, com a sua família, ou até mesmo na sua cidade, ou quem sabe um evento mais paranormal, do jeito que a gente tanto ama, é só enviar para o nosso e-mail, ddmeianoitestories@gmail.com. Porque quem sabe, a sua história pode ser contada no nosso próximo episódio, no Depois da Meia-Noite. Então é isso, até semana que vem.